Oi, 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 gente! Bem-vinda a mais uma aula e hoje eu vou falar sobre erros que vocês cometem nos stories. Vamos começar com esse aqui que é um clássico e isso eu bato muito na tecla. Linguagem complicada, formal demais. Se você fala com pessoas normais e não com profissionais da sua área, você não pode complicar. Ó, quer ver? Vamos colocar duas situações diferentes aqui. Uma de um gestor de tráfego, onde ele vai postar esse story aqui, com os resultados das campanhas, dos anúncios, e outra de uma nutricionista que está postando o resultado do índice de MC do paciente. Vocês conseguem decifrar o que é isso? Isso chama a atenção de vocês? A não ser que você seja nutricionista ou gestor de tráfego, provavelmente não, porque isso pode ser comum para você, mas para outra pessoa não é. Eu costumo dizer uma frase que eu ouvi no podcast, que ela fala bem assim, ó. Fale de uma forma que até a tiazinha Maria vai entender. Simplifica, traduz, ilustra, investe no visual daquilo que você está explicando. E eu não estou falando de um design muito rebuscado, estou falando na forma que você apresenta aquele conteúdo. Pode ser o mais orgânico possível, pode ser desenhando lá dentro dos stories mesmo. Até porque quando você tem aquele design muito lindo, muito maravilhoso, muito rebuscado, o cérebro da pessoa já aciona um alerta de propaganda e ela passa. Aí eu vou te levar comigo agora, lá na sua época da escola. Eu tenho certeza que o seu professor preferido da escola era aquele que ensinava a preposição com música, que era legal, que às vezes fazia umas brincadeiras no meio da aula, que levava objetos visuais para te ensinar alguma coisa. Certeza que você deve estar lembrando aí, né? É isso, pessoas assim impactam, fazem com que a gente se lembre delas. Você tá vendo como você se lembra? Porque o seu cérebro, ele processa muito melhor coisas simples. E para sua audiência comprar de você, ela precisa estar consciente de que ela tem um problema. E ela só vai estar consciente se você souber repassar isso. Ser autoridade não significa você falar formal demais, falar em termos técnicos. Não é sobre isso, tá? Então simplifica. O segundo erro é stories monótonos. Sabe quando você vai gravar, uma pessoa grava assim, um story, olhando pra câmera, a animação zero, aqui a voz dela tá assim, sem expressão, a animação dela foi com Deus, o entusiasmo é de uma pessoa fria, quase congelada, não tem variação, não tem altos e baixos na voz, ela não liga a emoção ao que ela tá falando. O seu tom de voz, ele precisa oscilar com o que você está falando, às vezes um pouco mais alto, às vezes mais baixo, às vezes um pouco mais rápido, outras mais devagar. A sua expressão, ela precisa mudar. Você não precisa ficar falando assim, ó, que nem um robô, no mesmo cenário. Eu gosto muito de fazer isso aqui, ó, movimento, porque aí as pessoas te acompanham com o olhar também. É só você parar para pensar. Quais stories você mais presta atenção? Você já deve ter se perdido ali vendo uma pessoa se maquiando e falando alguma coisa, fazendo um story. Mesmo que eu esteja em casa, eu sempre procuro falar em movimento. Trocar de cenário, levantar, andar, fazer alguma coisa e, é claro, sorrir. Começar ele já sorrindo, porque isso deixa as pessoas mais receptivas, mais à vontade. E não é pra ser uma coisa que você não é, tá? Se você não é tão sorridente assim, não tem problema. Você não precisa entrar num personagem. Mas começa a perceber a sua expressão. Analisa mesmo. Tem um olhar pra si mesmo ali de como você tá se posicionando, como tá a sua expressão. Porque essa primeira impressão conta muito. Olha só alguns exemplos aqui de como eu faço. Eu não assistia mais de um tempo, agora 30 minutinhos. Bom. Terceiro erro é não gerar conversa, ficar num monólogo e não criar um diálogo, onde só você fala, você tá com um monte de coisa ali a goela abaixo da sua audiência o tempo todo. Você tem que entender que você não tá num palco ali, onde tem uma plateia sentada te esperando para te ouvir. Você precisa incentivar o diálogo, a conversa. É a mesma coisa, imagina que você tá saindo com um carinha que só fala dele. Só fala dele, não te pergunta nada, não abre um espaço para você falar. Chega uma hora que fica chato, você não se conecta, você quer ir embora. A coisa que as pessoas mais amam é dar opinião. Então, se você quer criar conexão com a tua audiência,
ter mais alcance ali dentro dos stories, você precisa fazer perguntas abertas, pedir opinião, inserir as pessoas nos eventos do seu dia a dia. Lembra quando a Boca Rosa viajou para Londres? Ela fez o intercâmbio, enfim, eu não sei se você acompanhou, se você, enfim... Mas ela meio que criou um diário ali da viagem dela dentro dos stories e ela sempre inseria a audiência dela nas conquistas, nos lugares que ela estava conhecendo pela primeira vez, o que ela fazia, até, enfim, coisas que ela estava fazendo de primeira vez, como andar de metrô, sei lá, uma coisa assim. É tipo, cara, eu tô aqui andando pela primeira vez de metrô em Paris. Você já fez isso? Olha só como que é. Olha como tô me sentindo. Você vem comigo? Olha isso que diferente. A pessoa, ela automaticamente ela vai se sentir especial também. Muito diferente de você só atacar um story ali aleatório com uma foto. Ah, estou andando de metrô pela primeira vez. Qual é a graça? Nenhuma. Então começa a incentivar a interação com a sua audiência. E isso não é só ficar empilhando um monte de botão de interação que não faz nem sentido, porque isso cansa a sua audiência. Não é isso que vai incentivar uma conversa. É muito melhor, por exemplo, você pegar a resposta de alguém que te mandou no direct, printar e responder ali dentro do próprio story, que daí as pessoas começam a observar uma abertura maior para elas fazerem isso. Elas ficam se sentindo mais tranquilas quando elas percebem que outras pessoas fazem isso e você corresponde de uma forma positiva. Bom, o quarto erro é ficar com medo de ser repetitiva. Esse daqui é a trava de muita gente. Ai, mas eu já falei sobre esse assunto. Ah, mas eu já mostrei esse resultado. Ah, mas você lembra o que você comeu na terça passada? Eu duvido. A repetição é o que vai te fazer ajudar as pessoas a fixarem o que você gera, quem você é. Só com a repetição você vai conseguir ocupar um espaço na cabeça da sua audiência. Exemplo, se você me acompanha, você sabe que eu escuto muito podcast, você sabe que de manhã eu tenho meus 5 minutinhos sagrados pra mim. Sabe por que você sabe disso? Porque eu repito dia após dia. Só você fica percebendo essas coisas, as pessoas não prestam tanta atenção assim, elas não estão decorando os seus stories e o que você fala. E você pode mostrar e fazer a mesma coisa, só que de formas diferentes. E isso vale para o conteúdo do feed também, tá? Você pode recriar conteúdos de formas diferentes. Certeza que você já chegou e pensou, eu não vou falar sobre isso, porque eu já fiz um vídeo. Não. O máximo que vai acontecer é a pessoa pegar e falar assim, nossa, eu conheço isso. Mesma coisa, uma pessoa que você segue, quando ela te conta alguma história, sei lá, da vida dela, mais de uma vez, você não pensa, ai, nossa, que chato, que saco isso. Você não pensa isso, você pensa, eu já conheço isso, eu conheço essa história. E isso às vezes gera até uma proximidade maior. E é aqui que você insere o seu produto repetidas vezes de formas diferentes. Isso ajuda muito na decisão de compra, porque raramente alguém vai comprar de você de primeira. As pessoas, elas precisam chegar no seu perfil, conhecer você, entender um pouquinho mais e aí depois comprar. Então isso normalmente, é o que acontece. Elas têm um tempo ali para comprar de você. E se você não repetir, como é que elas vão saber? Se você não repetir, não dá para trabalhar esse caminho até de fato chegar no ato da compra. E isso não se faz no feed, se faz nos stories. Você capta as pessoas pelo feed e é nos stories que você vende para elas, se conecta com elas e faz elas confiarem em você. Quinto erro, não ter comprometimento. O Instagram, ele precisa ser visto como uma ferramenta de trabalho. É como se ele fosse uma extensão do seu trabalho, literalmente. Ele é a tua vitrine. Se você analisasse hoje os seus stories como uma vitrine de uma loja, que nota que você daria para ele? Falando sério, comenta aqui, qual nota você se daria? Sendo bem sincera com você, não adianta só você querer, porque o querer não basta. Todo mundo quer ter muitos seguidores, muita visualização, muito engajamento, mas fazer é o que vai te levar à conquista. Não dá para ficar só no quando dá.
Ah, eu só vou fazer o story quando der. Hoje, a maioria das pessoas consomem muito mais stories. Você pode ver pelo seu próprio comportamento. Para você vender, criar desejo, gerar confiança, conexão, você tem que estar nos stories. Isso vai te abrir mais possibilidades de conversão. Então você consegue mostrar mais detalhes do teu trabalho, do teu serviço, de como que é por dentro, quebrar objeções das pessoas. Se você tem uma clínica, por exemplo, você consegue mostrar a higienização, o cuidado que você tem, o zelo que você tem com cada paciente, mostrando a experiência que elas têm ali, que elas passam com você. Olha isso, como é importante. Tem muitas pessoas que isso é um ponto, um fator para comprar muito essencial. Higiene, experiência. Não é só uma foto ali da clínica, mais um dia, work on, pelo amor de Deus. Se você tá nesse vídeo aqui, não tem mais stories, assim. E o sexto erro é ficar obcecada por visualização e ficar usando hackzinho. Esses bons tempos que eu tenho trabalhando com outras profissionais, dando consultoria, sendo social media, eu posso afirmar com absoluta certeza que esse é um dos piores erros. Sabe por quê? Porque vira uma corrida nada saudável pela visualização ou pela viralização. Ao ponto da pessoa não olhar para nada que tá na frente dela. Vira uma obsessão. Aí você transforma o processo de criar conteúdo numa corrida desenfreada, uma busca incessante por números, sem considerar a qualidade do conteúdo, sem considerar as micro conquistas que você está tendo, seja no seu faturamento, seja ganhando mais visibilidade, ou no simples fato de que você está evoluindo, por exemplo, na forma de gravar. Você perdeu a vergonha, você esquece tudo isso porque você está tão obcecado por números. E isso te leva a perder de vista o propósito por trás do seu trabalho. Ou você fica desanimada, ou ainda pior, desiste. Aí você para de postar stories que são super importantes, que podem gerar vendas, só porque você tá preso em, eu não vou postar hoje porque a visualização tá ruim. Então eu não vou postar. Só que você tem que focar em quem tá ali te vendo, não em quem não está te vendo. Essas pessoas que estão ali sempre com você, elas estão a um passo de comprar. Então, ao invés de você ficar querendo buscar mais o tempo todo, cuida da sua base primeiro. Você sabe cuidar da sua base hoje? Observa quem tá ali com você todo dia, interage, gera conversa aberta com essas pessoas, continua mostrando o seu trabalho ali. Pra você ter uma ideia, o dia que eu tenho menos visualização é o dia que eu mais vendo. E isso é totalmente normal. Tem uma tendência de quando você cria uma sequência, a sua visualização cair. Mas isso não significa que é ruim. Isso significa que você está direcionando a sua comunicação para a pessoa certa. E a pessoa certa, ela tá 100% interessada no que você tem para dizer. É bem aquela frase de quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém. Você sabe qual é essa frase? É a mesma coisa. Eu quero te convidar hoje, agora, a trocar essa palavra desistir por investir. Ao invés de você desistir, investe mais do seu tempo. Não adianta você só querer o resultado se você não investe. Pega lá um valor por mês, investe no teu conhecimento, uma coisa que possa te dar direção. Não pega esses cronogramas prontos da internet que fala que, posta bom dia, posta feedback no outro. Não, você que é dona do seu negócio, você precisa ter um olhar até para quando você for delegar isso para alguém. Mas eu não tenho tempo. Olha só, se você me falar que você não tem 15 minutos para assistir uma aula, aí... Pelo amor de Deus. No SDI, por exemplo, a maior aula que tem lá dentro é de 15 minutos. Você acredita? É o tempo de você lavar uma louça. É o tempo de você ir até um lugar ouvindo ali no carro. As aulas são muito objetivas, são muito práticas. Eu te ensino a como produzir stories para deixar a sua produção muito mais leve, intencional, que realmente vai te trazer resultado, mais engajamento, mais venda. Não tem esse cronograma lá de poste bom dia num dia, poste feedback no outro, esse copia e cola, porque isso não traz resultado. Você não tem que ficar se prendendo a essa coisa de copiar e colar, copiar e colar.
Lá dentro você vai encontrar sequências de stories prontas para você adaptar para o seu nicho, colocar o teu negócio ali dentro. Mas agora vamos pro último erro, e esse daqui na boa é o pior. Story catálogo. Seu story é simplesmente uma revista. De manhã tem foto do café da manhã, de tarde do trabalho, da academia, de noite do mercado e depois um story ali indo dormir. No máximo você coloca uma frase aqui, sei lá, com livro, com chá, dá uma boa noite ali. Aí você ainda fica se perguntando, mas por que eu não tenho interação? Por que não tenho resultado? Mas não tá óbvio para você que seu story não tem valor, não está agregando, não está conectando? Se você analisar minimamente os stories das pessoas que você acompanha, que você admira, que você deseja comprar algum produto, algum serviço, eles têm valor, eles te ensinam, eles te conectam. Tem dias que até parece que a pessoa tá falando com você. Você já se sente até meio íntima dela. Mostrar a tua rotina não é você ficar tirando foto de tudo que acontece. É você fazer recortes do seu dia a dia de forma intencional, mas que exista uma união da sua rotina com o que você deseja vender, com o que você deseja ensinar. E aí você entra com a estratégia do entretenimento. Para mim essa é uma das melhores. Porque as pessoas, elas não estão na rede social para comprar. Então, quando você entretém e usa isso para vender, você explode. Você não fica ali só produzindo um conteúdo, sendo vista como uma amiguinha da sua audiência, sabe? Então, pensa nisso. Precisa ter valor, precisa agregar. Bom, eu finalizei a aula de hoje. Deixe um comentário aqui sobre o que você achou. E eu também deixei o link do SDI na descrição, caso você queira fazer parte e começar a produzir stories que tem resultado. Beijo!